você acertou. Você sintonizou na frequência certa. Esta série se chama Eles Ajudaram a Escrever a História do Rádio no Brasil. Um rádio que tem 100 anos de vida no Brasil e que tem muitas histórias para serem contadas. Nesta série, nós estamos focalizando vozes do Brasil. Locutores, apresentadores, pessoas de bastidores, mas que também falam, repórteres, cujo rosto nem sempre a gente vê. Estamos falando de vozes do rádio. E, sem dúvida nenhuma, nós vamos conversar hoje com uma pessoa que é multifacetada. Já fez tudo no campo, fora do campo, e nós vamos saber disso agora. Por isso, eu estou convocando aqui para o nosso cenário especial o meu amigo Sérgio Cunha. Pois é, Luiz, é uma alegria muito grande manter esse contato com você. Aqui está um caipirinha do interior, que fez as andanças por diversas emissoras do interior de São Paulo, por volta de uns 13 anos. E eu mesclei a carreira com locução, fazendo jornalismo, fazendo narração esportiva, e parti também para o lado da parte administrativa. Eu fui para a gerência de emissoras no interior de São Paulo. E eu tive uma alegria muito grande quando eu fui gerente na época, a rádio A Voz Agrícola do Brasil, de Piracicaba. Eu vendia a publicidade, né? Contratava a publicidade, ali era no corpo a corpo, no interior não tem conversa, ou você vai para cima do anunciante, ou você fica sem possibilidade, né? Ficava, era assim que funcionava. E eu acabei arrumando uma forma, eu vendia alguns spots, fazia publicidade para rodar na minha emissora aquilo que eu acertasse com o patrocinador. E aonde eu fazia essas gravações? Na Publisol. Nossa! Pois é. Que coincidência! Era na Publisol. Ali isso daí há bastante tempo, né? Eu tive a alegria incontida de fazer em duas vozes, com uma voz consagrada no meio nosso, não só a voz, mas a qualidade jornalística deste profissional foi extraordinária. Este estúdio ele tinha 3 donos. Tinha o Machado, que cuidava da parte técnica, tinha o Veloso, que cuidava da parte de relações comerciais e tudo mais, e tinha o outro dono de uma voz e uma qualidade extraordinária, o nosso querido Salomão Esper. Veja você, Luiz, eu ainda no interior, a alegria que eu tive de poder conviver com profissionais deste altíssimo nível. E isto foi me levando até, por circunstância, aqui em São Paulo, enveredar única e exclusivamente para o campo esportivo. Aí construí uma história no campo esportivo, onde eu iniciei na televisão aqui em São Paulo, na TV Record, comentando futebol no Desafio ao Galo, onde o diretor do Desafio ao Galo, para nós era extraordinariamente poder chamar assim bem carinhosamente de Dodô, Salvador Tredit. E o Dodô, ao me convidar, disse: olha, você venha no dia 2 de janeiro, 1974, Luiz. Você venha no dia 2 de janeiro, você vai comentar futebol ali, no campo dos trabalhadores, lá na Vila Maria. Eu cheguei e ele me apresentou. Este é o narrador, Estevam Borru San Girardi. Não é brincadeira. E aqui o repórter estava Gilberto Pereira. Veja como Deus foi benevolente.
né? Veja que me colocar ao lado dessas figuras consagradas, não é? Eu desempenhei ali a minha função, e se me permite, eu vou contar uma historinha, como é que eu fui para a Rádio Bandeirantes. Não, eu não quero saber nada disso, eu não perguntei nada, você está falando o que você quer, porque você quer. O que eu quero saber, e que os nossos telespectadores, teleouvintes, os nossos observadores, quem está vendo a nossa conversa hoje, e é muita gente, em qualquer horário, em qualquer dia, em qualquer parte do Brasil, porque a nossa transmissão está no éter, o que eu quero saber é o seguinte: onde nasceu o caipirinha já citado? Como é que foi a infância desse caipirinha? Depois eu chego nos finalmente. Antes eu Então, quero saber como é que a coisa foi, o degrau, como é que apareceu o vozeirão, como é que aprendeu a falar. Isso aí que é bom para a gente conhecer melhor. Vamos lá. Bom, eu vou fazer esta colocação, ela é só minha, ela provavelmente não seja totalmente a verdade, mas, enfim, é o que eu penso. Eu não perguntei para o meu pai. Então, como ele diz, de onde nasceu? Eu acredito, eu nasci na cidade de Avaí, é uma cidade pequenininha, perto de Bauru, bem pertinho de Bauru. Eu tenho a impressão que eu nasci por causa da Segunda Grande Guerra Mundial. Eu nasci em 1941, já estou com 80 anos. E, neste período, em 1940, aproximadamente, antes 39, 40, o Brasil, na Grande Guerra Mundial, endereçou-se para os aliados. E os aliados exigiram que o Brasil chamassem os seus convocados para ir para a guerra. Era um aliado, tem que ir para a guerra. Meu pai, cirurgião dentista, Dr. João Domingos da Cunha, tinha feito o CPOR. Então, ficou assim, ó, vão me chamar. E ele era solteiro nesta época, em 39. Meu pai era solteiro. Aí tinha a colocação, quem for casado, eles não chamam. Aí meu pai casou. E eu nasci. Então, eu repito aqui, ó, essa é a maneira com que eu vejo, né? Eu não tenho nenhuma informação concreta disso. Mas, enfim. Mas extremamente pitoresco. Se você não conta isso para a gente, nunca iríamos saber dessa maravilha. Olha só. Minha mãe foi uma mulher lindíssima, lindíssima. Minha mãe foi maravilhosa. E minha mãe casou-se com 16 anos. Eu nasci na cidade de Avaí, meus pais moravam em Avaí, e com 40 dias que eu tinha nascido, meus pais mudaram-se para Marília. Lá permanecemos por 12 anos em Marília, juntamente com outros familiares. O meu avô, ele teve 13 filhos. Papai foi o 6º filho deste grupo de filhos que meu avô teve. Naquele tempo não tinha televisão nem nada, então, para passar o tempo, ele conversava com a esposa, e ia nascendo os filhotinhos. Foram 13, meu pai e mais 12 tios que eu tive. Nós fomos para Marília. Depois, meu pai, saindo de Marília, foi para Curitiba. Permanecemos um período em Curitiba, uns 2 anos em Curitiba. Papai retornou para o estado de São Paulo, veio para a cidade de Bauru. Depois de Bauru, ele foi para uma cidade pequenininha. Ele foi para Quintana, fica entre Marília e Tupã. Quando ele foi para Quintana, em 1956, eu fui interno, o papai me colocou interno no Colégio Diocesano Santo Antônio de Assis. Diocesano Santo Antônio de Assis, na cidade de Assis. Então, eu permaneci 56 em Assis. Em 57, papai ainda estava em Bauru, eu fui estudar em Curitiba.
Ele patrocinou para que eu tivesse meus estudos em Curitiba. Nós tínhamos morado em Curitiba e desta vez eu voltei sozinho. Neste período que eu estava em Curitiba, papai mudou-se, comprou um consultório de um dentista lá na cidade de Quintana e para lá mudou-se. Terminado o ano, eu vim para Quintana. E a cidade era tão pequenininha que não tinha praticamente o que fazer, não é? E tinha um rapaz, uma figura muito benquista por todos, né? Ele tinha um serviço de alto-falante. E ele ia para lá, trabalhava e tudo, mas ele não era assim, muito de pegar no serviço mesmo, mas ele tinha que tocar aquilo lá, que era a forma dele. E eu, sem ter o que fazer, eu ficava lá com ele um pouco e tal, e vendo ele ali, absolutamente sem nenhuma pretensão de mexer naquilo lá no alto-falante. E às 6 horas da tarde, ele fazia a hora do Ângelus. Tocava Ave Maria de Gounod, rezava Ave Maria, e depois tinha um livrinho que tinha crônicas a respeito da Virgem Maria. Num destes dias, ele vira para mim e fala assim, ó, eu vou rezar Ave Maria e você lê a crônica. Eu falei, eu? Você lê a crônica aí. Bom, tá bom. Ele fez lá 6 horas, hora do Ângelus, Ave Maria, e fez a oração da Ave Maria. Depois eu entrei e fiz a leitura do que estava ali no livrinho. Bom, lá pelas 8 horas ele encerrava e eu fui para casa para jantar. Eu chego em casa, minha mãe falou, ô, meu filho, tem um padre novo na cidade. Eu falei, é mesmo? É. Mas como é que a senhora sabe? Não, ele fez a crônica da Ave Maria aí hoje. Eu falei, mãe, foi eu que li. Nossa, meu filho, você tem uma voz bonita. Muito legal, muito legal. Tá vendo? O microfone nem ela reconheceu, né? E daí, Luiz, e meus amigos, este meu amigo fez uma coisa assim, disse para mim. Depois foi me treinando, lendo os textos comerciais, e ele falou para mim, Sérgio, a sua dicção é tão boa que você não pode ficar aqui, não. Eu vou te indicar, você vai trabalhar em rádio. Eu falei, você está louco? Eu trabalhar em rádio, o que é isso? Vai. E ligou para a cidade de Pompeia, que era ali pertinho. Assim, ó, quem conhece a linha da Alta Paulista, são cidades que vêm numa sequência bem pequena, distância de 10, 15 quilômetros, uma da outra, mais ou menos. Depois de Marília tem Padre Nóbrega, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Herculândia, Parnaso, Tupã. Quintana está ali antes de Herculândia, Quintana está ali. Ele ligou para esse amigo dele, o gerente da rádio de Pompeia, e falou, olha, eu tenho um rapaz aqui e tal, e tal, e a voz dele é muito boa, e eu gostaria que você fizesse um teste com ele aí. Aí o gerente lá da rádio pediu que ele passasse o microfone para mim, o telefone para mim. Eu conversei com o gerente e tal, ele falou, olha, Sérgio, eu gostaria que você viesse aqui para fazer o teste amanhã. Tá bom, então lá vou eu vou sair de Quintana, vou até Pompeia, ali pertinho. Para que a gente possa localizar no tempo e no espaço, já mais ou menos na geografia a gente já se entendeu. Quantos anos tinha o menino Sérgio? Foi 1961, eu tinha 20 anos. Ok, já tinha 20 anos. Já não era uma criança de 14, como outros que começaram também. Ok, vamos lá. Mas, Luiz, o meu foi acidental. Você vê, a sequência ela é totalmente acidental, não é? Não, eu nunca tive a pretensão de, e quando eu vi, eu estava. Então, mas quando a pessoa já tem o vírus no sangue, ela não sabe. Ela
derruba uma oportunidade, às vezes passa por cima, e de repente, na hora H, alguém fala, oh, vem aqui, o fulano faltou, faz no lugar dele, aí você se descobre. Até porque você devia estar um pouco impregnado pela aquela aura que Marília já estava produzindo para tantos outros homens do esporte, que não veio ao caso agora a gente conversar. A minha geração, esses grandes narradores, inclusive comentaristas, foram para o Rio de Janeiro, de Marília. De Marília. Depois é que houve, já no meu tempo, né, uma presença marcante hoje com a identificação da passagem, antes de vir para São Paulo, do Osmar Santos e do Oswaldo Maciel. O Maciel nasceu em Marília, foi criado em Tupã. O Osmar é de Oswaldo Cruz, conheci ele na rádio de Oswaldo Cruz, quis trazê-lo para Tupã, para narrar futebol ali comigo. E dali ele foi para Marília e com Marcelino Medeiros ele acabou chegando à Jovem Pan e sendo um sucesso extraordinário que foi na década de 70. Bem, eu fui a Pompeia e falei, bom, vamos ver o que é que dá esse negócio aqui. Aí eu conversei com o gerente e ele me disse assim, olha, Sérgio, eu tenho X, falou o volume de dinheiro que tinha, falou, tenho tanto para você por mês e você vai fazer assim, 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 assim. E eu falei, bom, e o teste? Ele falou, o teste eu fiz ontem no telefone com você. No telefone eu resolvi o problema. Passou tranquilamente. Ele falou, olha, para entender a mecânica daqui, você vai dividir uma programação que nós temos e vai estar com um locutor que faz já rotineiramente até você se enquadrar aí. Então, agora eu vou tentar resumir um pouquinho. Eu ali em Pompeia, eu fiquei 6 meses. Foram 6 meses em Pompeia. E a rádio era tão pequenininha que ao meio-dia ela parava e a explicação era a Rádio Piratininga de Pompeia, neste momento, faz uma pausa em sua transmissão para esfriar as válvulas do seu transmissor. Você imagina. Como... Aquelas válvulas imensas, né? Mas, assim, que também estava economizando energia ou qualquer coisa assim, porque não tinha necessidade disso. Mas a emissora era uma emissora de rádio, não é? Uma cidade pequenininha e, consequentemente, com parcos recursos, com dificuldade financeira para poder se manter. Então, tudo que fosse possível de economia era feito, né? Eu percebi que eu fazendo locução, ali dos textos comerciais e anunciando música, tá tudo bem, então, mas eu falei assim, puxa vida, eu ouvindo... Daí eu passei a ouvir rádio, deixa eu ouvir São Paulo para ver como é que funciona esse negócio. E percebi o seguinte, falei, olha, tem alguns locutores que eles falam 5 minutos, algumas vezes por dia, e todo mundo para ouvir esses caras, meu. Eu fico ali 3, 4 horas no microfone, não sei se as pessoas prestam atenção em mim ou não, enfim, sei aí. Aí, quem eram esses que faziam de 5 minutos? Os noticiaristas. Então, eu fui aprender, ouvindo, foi tudo eu mesmo pensando e procurando caminhos, né? Ouvindo e percebia umas vozes graves, lindas, né? Brasília, o presidente da República neste momento sanciona, e assim ia o negócio. E eu comecei Você se lembra que rádios, que emissoras você sintonizava, captava lá onde você estava? E um outro nome desses que acabaram não influenciando, mas pelo menos dando um suporte para aquilo que você gostaria de fazer depois? No interior, Luiz, nós sintonizávamos através das ondas curtas, né? Então, eu ouvia Bandeirantes, eu ouvia também a Rádio Pan-Americana, que era a emissora dos esportes, ouvia Tupi. Tupi era uma grandiosidade
em termos de potência e tudo mais, e também do seu cast. Maravilhoso grupo de locutores que lá estavam. De Pompeia, tem ainda, que está nos Estados Unidos, o Sesquim. Ele é filho de Pompeia, trabalhou na Tupi, foi para a Rádio do Canadá e foi meu colega de classe na 4ª série ginasial em Pompeia. E eu não estava mexendo ainda com rádio, isso daí foi em 1958. Eu comecei em 61. A maior alegria que eu tinha era sintonizar a rádio canadense para escutar o Sesquim. Por quê? Tinha sido meu colega de classe, né? Então, uma alegria infinda de você ver um colega seu numa ascensão profissional deste nível. Não foram só as vozes marcantes, Luiz. Eu procurei entender o veículo que eu estava. Eu tentei fazer a leitura do que era o veículo. Por isso é que eu prestava atenção para ver o que é que eles faziam. Quando foi a parte musical, eu me espelhei. Eu ouvia muito atentamente como é que ele fazia toda a animação do programa, Luiz Aguiar, com Os Brotos Comandam. Então, eu fui um pesquisador daquilo que estava para poder eu saber aonde eu estava. Então, eu tentei depois fazer os noticiários, né? E percebi que era diferente de eu dizer assim, compre nas casas pernambucanas, os seus estoques são maravilhosos e você compra isto, aquilo, aquilo outro. Esse era o texto comercial que você faz, vai lendo ali, vai lendo ali. No noticiário, não. No noticiário você já tinha que fazer uma voz mais impostada e a interpretação. Tudo isso eu fui aprendendo sozinho. Fui olhando e achando caminhos, né? Depois de achar que tinha alguém que fazia locução 5 minutos e todo mundo prestava atenção, eu percebi que tinha um locutor que fazia uma vez por semana e todo mundo ouvia esse cara e na segunda-feira ainda estavam comentando o que tinha acontecido e tal. Narrador de futebol. Lá fui eu, tinha um gravador antigo na rádio, eu pegava o gravador da rádio e ia até o campo lá em Pompeia, da Pompeiana. Quem conhece Pompeia? A emissora ficava numa parte alta da cidade e lá o campo da Pompeiana é uma baixada impressionante, é uma descida para ir, né? Mas bem íngreme. Para voltar, Luiz, é uma subida que Deus me acuda. Para descer, eu ia com o gravador, e para voltar, eu voltava com esse gravador. E daí eu ia ouvindo as emissoras de São Paulo, e eu percebi que eles não falavam aquilo que eu estava dizendo. Eu não sabia nada. Então, assim, bola com o jogador fulano para o jogador cicrano. E vai, tá, toda hora, o jogador. E eu ouvindo aqui, a Rádio Pan-Americana, já ouvia Fiore ali, Pedro Luiz, Edson Leite, eles não falavam jogador. Eu falei, peraí, eles não falam. Aí eu falei, peraí, é claro, se o cara está ali é jogador, então não preciso falar jogador, né? E esta orientação também dei a alguns brilhantes narradores que passaram uma temporada comigo e seguiram a carreira aí. Esses locutores que eu orientei não dizem bola com o jogador. Não, isso aí não fala. Isso aí, o curioso é que você, sem ter ninguém assim na família, alguém que orientasse, que desse algum toque. Vamos dizer, tem o meu irmão mais velho, que tem uma voz bonita, ele trabalhou também em rádio, ele fez locução lá na Câmara, para o prefeito e para o... Não é nada disso. Você é um self-made man, como se diz lá na gíria norte-americana, você se fez por si só e foi, o que é melhor, foi extraindo coisas que não estavam nas escolas nem de comunicação, que não existiam, e nem nas escolas de locução, menos ainda. Quer dizer, você
acabou extraindo coisas da profissão que não estavam em gibi nenhum. Muito legal isso da sua parte. Nesse horário que eu parava a emissora para esfriar as válvulas do transmissor, como Pompeia é pertinho de Marília, entrava com muita qualidade para AM, hein? Vamos lá. Entrava com qualidade a Rádio Clube de Marília. E neste horário, veja que legal, a partir do 12h30 até 1h30, tinha os sucessos de hoje. Aí eu pedi para o gerente da rádio de Pompeia, falei, olha, eu queria fazer um programa igual lá, que é feito lá na Rádio Clube, em Marília. Ele falou, mas nós não temos dinheiro para comprar disco. Não tem. Porque quando a gravadora manda, nós ficamos tocando os discos que ela manda. Os sucessos de hoje nós não temos. É mesmo, é. O gravador que eu gravar o futebol para eu ir aprendendo como é que era a dinâmica da coisa, eu peguei uma fita e passei a gravar. No gravador tem a marca de, vou chamar de quantos pés, ou seja, quando framing, né? E ali vai correndo os númerozinhos. Então, lá em Marília, na hora eu passei a sintonizar a emissora e fui fazendo uma discoteca na fita, que não tinha disco, então eu não sei como é que eu chamaria esse negócio. Eu metia as músicas na fita, né? Onde eles tocavam o disco, eu tinha ele gravado na fita. E daí falei pro gerente da rádio, falei, olha, agora eu já posso fazer o programa aí. Ele falou, mas não temos disco. Eu falei, tem. Não temos disco, mas eu tenho todas as músicas. E eu tinha relação de quanto a quanto. Então eu conseguia correr ali a fita e chegar na música que me interessava. Aí eu criei um programa, Rock Boys Club, muito bem, que era... Como era? Rock Boys Club. Olha só. Esquema americano funcionava. Bom, eu queria fazer um programa, como eu tinha visto, que era assim, o Joãozinho oferece para sua mãe, porque é aniversário da sua mãe, Dona Maria. Oi, Dona Maria, parabéns para a senhora, e não sei o que lá. Eu ouvi esse tipo de programa. Aí eu falei, vou fazer aqui no Rock Boys Club. Então, começamos o programa e tal, e eu elenquei aqui, era a forma que eu tive de ver se a coisa funcionava, e funcionou. Eu passei a dizer, o Álvaro da Vila, não sei o que, oferece para sua namorada Ludinha com prova de muito amor. E fui fazendo isso. Não tinha nem Álvaro, não tinha Ludinha, não tinha nada disso. E também aniversário da mãe, aniversário da tia, do avô, e fui fazendo esses negócios aí. Começou a chegar a correspondência na rádio. Aí eu vi, o negócio funcionou. Aí eu passei a fazer realmente direitinho. Ou seja, empiricamente, é legal, até me perdoe as intervenções, é legal a gente mostrar para o estudante de comunicação, para aquele que gosta de rádio, e mesmo para aqueles que ouviram, que já tem mais de 50, 60 anos, que ouviram o rádio do século passado, o rádio AM, que independente de você dizer tinha uma boa qualidade para AM, era o que tinha. Ninguém tinha comparação com o FM, porque não existia o FM. Então, aquele som mais puro, mais cristalino, que era quase digital, não existia. E aí você mostra, mais uma vez, que utilizou aquilo que o rádio sempre fez, mais modernamente, que era começar um projeto. Eu vou até dar uma coisa quase particular. Algumas emissoras, elas fazem questão de dizer para os seus comandados que o importante é a marca, é o tal do branding, que hoje é muito importante. A marca é a que interessa. O locutor é uma voz que participa, pode ser o A, o B, o C, não importa. Então, tem aquela ouvinta,
aquele ouvinte que liga para a rádio para falar com o locutor, para falar com o comunicador, mas também, hoje, dentro de um projeto chamado URA, que é uma unidade de gravação, o nome é em inglês, mas a tradução é essa, é um computador, você coloca um número no ar, através do seu locutor voz padrão, as pessoas ligam e ela conversa com a rádio gravada. Ela não fala com o locutor, não tem estagiário atendendo, nada disso. E aí ela vai começando a pasteurizar as coisas, porque todo mundo vai colocando gravação, depois de gravação, e aí, no fim do dia, alguém faz a computação dos mais votados, das mais pedidas, seja lá o que for. Mas o curioso do que eu quero dizer é que quando você faz esse trabalho de merchandising institucional, ou seja, da própria rádio, a pessoa liga e fala, olá, rádio tal. Ela conversa com a rádio. Por quê? Porque ela está sendo treinada para isso sem ela perceber. Ela é treinada e fala com a emissora. Algumas emissoras já fazem isso há algum tempo aqui, em São Paulo, por exemplo. Agora, você jogou o verde, porque aí as pessoas iriam pensar, poxa vida, se o fulano ligou, falou, mandou carta, telefonou, não importa, e ele falou o nome, ele vai falar o meu também. E aí você joga a isca e o pessoal vê. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Luiz, na minha vida, eu recebi do meu pai uma educação primorosa, como todos nós recebemos de nossos pais, educação primorosa. E papai sempre me dizia o seguinte, meu filho, em qualquer lugar que você for, entenda o estatuto do lugar. Pai, mas o que o senhor quer dizer com isso? Meu filho, cada local, seja de trabalho, seja residência, seja a sua casa, existe as normas estabelecidas de qual é o comportamento ali. Baseado nisto, Luiz, realmente eu comprei esta orientação do meu pai. Eu nunca cheguei em algum lugar entendendo que aquele lugar deveria ser como eu pensava. Não. Sempre cheguei para poder entender o que era aquilo, se é que precisavam de mim, para qual função, estudava a função que eu ia exercer e sabia que eu era uma peça dessa engrenagem toda. Eu não era o motor, eu era uma peça dessa engrenagem. Isto me permitiu, Luiz, a possibilidade de errar menos, Quando a pessoa tem esta disposição, está aberto para poder entender como as coisas são e não querer fazer no arrepio que seja como ela interessa. Pode até chegar a conquistar a forma sua de ser em algum lugar, desde que aqueles que comandam, que ali estabelecem qual é o sistema, mudem para aquilo que você trouxe de ideia. Isto daí me ajudou muito. Eu trabalhei com profissionais de altíssimo nível no interior. E eu fui assimilando. Eu nunca precisei imitar ninguém. Nunca imitei ninguém. Mas eu sempre procurei. Esse fulano aqui fez sucesso. Por que é que ele fez sucesso? Eu pesquisava para saber o que é que tinha sido a forma dele. Eu não precisava imitá-lo. Eu só pensava, se ele fez esse caminho e deu certo, deixa eu ver se eu me ajusto também para fazer o caminho, que é possível que eu dê certo também. Então, isso me ajudou muito. Eu seria muito ingrato se eu não citasse os nomes daqueles profissionais que me ajudaram na minha passagem por Marília, por Tupã, por Andradina, por Barretos, por Araçatuba, por Presidente Prudente, por Lins, por São Paulo. Seria de uma injustiça muito grande. E eu vou pedir permissão a todos esses que me ajudaram para personificar num locutor que trabalhava numa emissora concorrente e
eu precisei estudar como é que ele funcionava para poder, vou chamar assim, combatê-lo na audiência. E com isso eu aprendi. Então, a cada lugar que eu fui, eu não precisei imitar ninguém, mas eu via quem é que tinha acontecido no meio, qual era a trajetória dele, o que ele tinha feito, como fazia, e fui assim me moldando para a minha profissão. Eu já sei a sua idade, porque você falou no começo, mas eu deveria ter perguntado, até para entender melhor as histórias que você está relatando para nós, qual é o dia e o mês do seu nascimento? Ou seja, qual é o seu signo? Eu sou de Peixes, fiz aniversário no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Olha que chique! Ninguém é perfeito, mas aí é um dia legal para comemorar. Não só com a mulher, mas também com o marido. Poxa. Sabe o que é, Luiz? Quando eu nasci, ainda não tinha o Dia Internacional da Mulher. Então você sai na frente. Como eu gosto muito da minha mulher, então fizeram o Dia Internacional da Mulher. Tá certo. E vou dizer mais. O pisciano tem uma sensibilidade muito grande e tem uma forte ligação com a comunicação. E a resposta você está dando agora na história que você vai dar sequência. Bom, eu não sei agora qual é a sequência que você quer. Não, você disse que ia personificar num concorrente seu, e aí eu interrompi, você não disse quem era. Perfeito. Ficamos todos curiosíssimos. Ele já faleceu, mas foi um locutor extraordinário na cidade de Tupã. Ronaldo Goy. Ronaldo Goy, olha, tudo no rádio, tudo. A voz era linda, o seu improviso extraordinário, um nível de cultura maravilhoso, um homem talhado para aquilo que ele fazia. E neste nível, eu tive tantos outros, por isso que eu pedi que me perdoassem para não citar o nome de todos, mas personificando no Ronaldo Goy. Ronaldo já faleceu, mas ele é responsável por uma geração da cidade de Tupã. Ele é responsável mesmo. E eu sou um deles, que para combatê-lo, eu tive que aprender a fazer rádio. E depois, nas minhas passagens por outras emissoras, trabalhei com outros artistas maravilhosos também. Até eu chegar em São Paulo. Tem uma passagem aqui em São Paulo. Um amigo meu, da cidade de Tupã, trabalhava na Milton Malacarne. Milton também já faleceu. O Milton era da parte de técnica, ele era de mexer com as peças de transmissor, então essas coisas assim, da parte técnica, não era operador de som, era da parte de arrumar os enguiços que dava na emissora. E ele me convidou, falou, Sérgio, vem para São Paulo. Eu falei, Milton, São Paulo, o que eu vou fazer em São Paulo? Não, venha. Ele estava na Rádio Piratininga. Vem, rapaz, você não pode ficar aí. Tá bom, mais um. Você tem que fazer. Tá bom, então vamos. Esse rapaz me hospedou na casa dele, Luiz. Ele me recebeu, eu fiquei na casa dele durante uns 2 meses. Você imaginou que visita inconveniente? Bom, mas enfim. Ele me levou para a rádio para eu fazer um teste. Então, no fazer o teste, me deram o texto comercial e eu tentei caprichar o máximo possível, né? Firestone, o pneu que não sei o quê. Bom, aí me deram uma relação de música em inglês. Eu fui até a discoteca e o Vidal era o discotecário na época lá na Rádio Piratininga. Falei, Vidal, pega esses discos aqui, roda para mim, porque eu quero pegar o som do que o cara fala na música aí, para eu falar direitinho, para não errar aqui o nome da música qual é. Então, vai então gravar de músicas, tá bom. Aí, gravando lá, e eu caprichando uma barbaridade. Aí me deram uma lauda de notícia, disseram, faz um noticiário. Aí eu peguei a lauda e fiz. Né? Aí pegaram o meu teste e levaram
Miguel Leuze, filho do senador Leuze, que era um dos donos eram os donos da Piratininga, a família o Miguel era filho. Aí, passado uns X tempo lá, uns minutos, lá vem o Miguel. Quem é que fez esse teste aqui? Foi eu. Você está contratado. Falei, nossa, que beleza. Que alegria. Você vai ser noticiarista. Falei, o quê? Noticiarista? Então, assim, eu caprichei no comercial, tomei todo o cuidado com as músicas, e o laudo de notícia eu peguei e li. O que era isso? Eu estava colhendo, Luiz, aquilo que lá atrás, eu vi, tem uns caras que falam 5 minutos, e os caras, todo mundo para prestar atenção nessa daí, e eu passei a ouvir os caras que faziam isto, os noticiaristas da época, e assimilando como é que era, e eu aprendi que aquilo que eu já fazia na escola, leitura e interpretação de texto, isso eu tive na escola. E daí, na prática, eu fiz isso também. Então, eu lamento dizer para você que até hoje, no século XXI, tem gente que lê e não sabe o que lê. Bom, mas é verdade. Fala, gasta. Agora, eu vou fazer uma pergunta que outras pessoas devem estar querendo fazer. Como a gente não tem esse contato direto, eu vou arriscar e fazer a pergunta. Você citou em 3 oportunidades diferentes, mais recente agora, que você gostava de saber por que uma pessoa falava 5 minutos e todo mundo parava para ouvir. Que você achava muito legal aquele locutor que trabalhava uma vez no domingo e que era comentado no dia seguinte, todo mundo falava a respeito dele, e ele também fazia comentários sobre o jogo e tal. Eu vou fazer uma pergunta chata. Você não queria trabalhar segunda, terça, quarta, você queria trabalhar só 5 minutos no dia? Não. Eu estou brincando. Mas é interessante, é legal como você extraiu a coisa importante de cada um deles. Porque quem faz o cantochão o dia inteiro a mesma coisa, para quê? Eu não quero ser mais um. Eu quero ser o Sérgio Cunha. Luiz, eu ainda, na cidade de Pompeia, nos 6 meses, 6 meses que lá estive, eu fiz a locução comercial, iniciei o processo de aprender a narrar futebol, sozinho e ouvindo as emissoras de São Paulo. Aprendi, tentei aprender e fui aprendendo com o passar do tempo a ser noticiarista. E nesta mesma linha de entender onde eu estava, eu percebi que tinha algumas pessoas que não iam para o microfone e que ganhavam mais dinheiro do que os caras que estavam no microfone. Com certeza. Eram os que vendiam publicidade. Com certeza. Eu fui também aprender a vender publicidade. Certo. E consegui um pouco. Não fui um grande vendedor, mas fui um bom vendedor de publicidade. E percebi a posteriori, Luiz, que tinha uma pessoa na rádio que eventualmente vendia publicidade, que não ia para o microfone, mas em qualquer solenidade da cidade, ele era convidado para sentar-se à mesa, que era o gerente da rádio. E aí eu falei, eu preciso aprender como é que se administra também. Eu queria conhecer toda a trajetória e, felizmente, a base que eu tive em casa, com meus pais, me permitiu ter uma segurança grande para tentar fazer, não me preocupar só com os erros e aprender que nos erros eu não deveria cometê-los novamente. Isto me ajudou muito, 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 muito. Tanto é, eu só estou atropelando agora, que quando eu fui uma peça
integrante de um trabalho extraordinário feito na Rádio Bandeirantes pelo diretor artístico Luiz Fernando Malhoca. Eu fui uma peça que serviu a ele, que era o motor todinho de fazer com que a rádio pudesse ganhar o espaço para o hoje da época que ela precisava. Eu agradeço a citação, mas eu já ia pedir para você vir para São Paulo. Nós temos 15 minutos de programa. Você precisa contar Sérgio Cunha em São Paulo. Aí mostra por onde você passou, o que é que você fez, e eu agradeço a citação, mas eu não fui tudo isso. Eu fui também mais uma peça de uma grande engrenagem. Mas vamos em frente, vamos lá. Você me ajudou muito, isso eu posso dizer. Vamos lá. Na minha estada em São Paulo, eu permaneci o que me foi oferecido, ou melhor, o que foi meu pagamento, foi um negócio, para mim, deslumbrante. Eu ganhava... Agora eu vou falar os números da época. Em Pompeia eu ganhava R$4.000. Aí mudei para outra, fui ganhar 6. Mudei para outra. Isso não 4.000, com licença, 4.000 cruzeiros. Não tínhamos o real ainda. O real é verdade. É isso aí. 4.000, acho que era cruzeiro nesse tempo. Não, era R$4.000. Não, era cruzeiro mesmo. Era cruzeiro. Bom, e a cada mudança, porque os gerentes de rádio passaram a me convidar para ir. E eu falei, bom, o que você me oferece? Eu te ofereço X. Não, mas isso é pouco, porque isso eu ganho. Mesmo que não fosse, eu dizia que ganhava aquilo, e daí eles aumentavam um pouquinho e eu fui indo. Quando eu cheguei na Piratininga de São Paulo, para fazer o noticiário, me foi oferecido 60 mil. E eu falei, meu Deus do céu, fiquei maluco com aquela dinheirama toda. Neste período, eu fiquei noivo. E minha noiva de Tupã. Nesse período, eu fiquei noivo. E eu quis ver como é que... Eu percebi, falei, puxa vida, eu aqui em São Paulo, minha noiva lá, não dá certo, essa distância é muito grande. São 500 quilômetros, mais ainda, de distância, não está legal. A gente precisa estar mais perto e tudo mais. E daí, eu fiz uma opção. A minha opção foi, eu falei, vou deixar o rádio para poder ficar mais perto, porque o rádio lá não me pagaria isso. Eu vou fazer o seguinte, arrumei uma forma de trabalhar na União Carbide do Brasil. Trabalhei no setor de promoção de vendas. Era a empresa que fazia pilhas? Essa mesmo, a União Carbide. Fazia pilha Evered. É isso aí. Ela o pulo do gato, aqueles negócios lá. O pulo do gato do Zé Paulo, quem sabe saiu das pilhas ali. Bem, a holding é a União Carbide do Brasil, a holding. Ela tinha, White Martins é dela, e vai por aí afora. E eu fui trabalhar com isso aqui, que me permitia eu ter um espaço maior para estar presente na cidade de Tupã com a minha noiva. Mas daí também percebi, falei, não vai dar, mesmo assim não está legal. Me foi oferecido para ser gerente na cidade de Lins, da emissora. Aí eu fiz os cálculos. Ele, contudo, seria um salário equivalente, razoavelmente equivalente ao que eu ganhava, e que daí dava. E aí, então, eu fiz esta opção. Eu assumi a gerência em Lins, permaneci durante 2 anos lá, depois fui para Ribeirão Preto. Enfim, foi uma andança muito grande na minha trajetória. Até alguns diziam assim, mas você é o cigano do rádio. Eu falei, não sou o cigano. As pessoas me convidam, me é conveniente, eu vou. Bom, mas então, se você fica trocando assim, você é mercenário. Não, eu sou um profissional. Eu vivo disso. Eu não posso jogar fora uma oportunidade. Não fui eu que fui buscar.
vieram me oferecer, porque todos nós sabemos, quando você é procurado, você pode estabelecer alguma coisa dizendo assim, ó, eu quero isso, quero aquilo, aquilo outro. A hora que você precisa, é diferente. Ou o que você tem para mim? Eu falo, tem uma vassoura ali, se você estiver ferrado, meu amigo, dá uma vassoura aqui que eu vou nessa aí. E a gente sabe que a felicidade bate a porta uma vez só. Então, se você não apanhar este momento, você pode dançar. Meu pai dizia uma coisa para mim, que não é dele esse ditado. Meu filho, o cavalo passa arriado uma vez e quando ele passar, você tem que montar nele. Eu falei, pai, o senhor me ensinou e eu vou me preparar de tal maneira que eu não vou esperar o cavalo passar. Eu vou ver onde está o cavalo e lá eu pego, onde ele estiver, eu vou montar nele. Eu fiz isso na minha vida. Eu fiz isso na minha vida. E a Bandeirantes? Vamos falar um pouco da Bandeirantes, porque aí já encerramos, pelo menos nesta primeira fase da conversa. A gente volta numa outra oportunidade, temos muita gente na fila para ser entrevistado, para contar um pouco de história, mas nada impede que a gente continue a conversar para atualizar e contar mais detalhes, porque a gente sempre tem uma série de coisas que vão, depois que a gente conversou e terminou o programa, a gente fala, puxa vida, eu podia ter falado disso, esqueci de falar daquilo, sempre aparece coisa. Vamos lá. Eu tive mais de uma passagem pela Bandeirantes. Em 1974, eu estava comentando o Desafio ao Galo, eu me formei em Educação Física, sou professor de Educação Física, aposentado, sou técnico de futebol formado, não exerci, sou técnico de voleibol, basquetebol formado, também não exerci. Então, eu tenho uma bagagem dentro da área esportiva boa. O J. Ávila, em 74, quando o Ciro José assumiu o Departamento de Esportes da sucursal São Paulo, ele convidou o Ávila, que era amigo dele, que era um excelente repórter, Ávila de São José do Rio Preto, era o segundo repórter da Bandeirantes, mas uma beleza de repórter. E o Ciro convidou o Ávila para ir para a Globo, e o Ávila foi para a Globo. Então, vagou um lugar na Bandeirantes. A Bandeirantes tentou, a princípio, levar o extraordinário repórter Roberto Carmona. E o Carmona, quando pediu, a Bandeirantes refugou. Eles não estavam a fim de gastar com um profissional com o valor que devia, sim. O que o Carmona pediu na época era para ser pago, sim, pela qualidade do Carmona. Mas a Bandeirantes não fez. Zé Paulo de Andrade disse ao Darcy Reis, que era o Zé Paulo ainda era, o Zé Paulo era o quinto narrador da Bandeirantes de futebol. O primeiro era Fiore Gigliotti, o segundo era Flávio Araújo, o terceiro Enio Rodrigues, o quarto Borg Júnior, o quinto Zé Paulo de Andrade e o sexto narrador Alexandre Santos. A Bandeirantes tinha 6 narradores. O Darcy Reis era o diretor do departamento. O Roberto Silva era o famoso Olho Vivo, era o primeiro repórter da Bandeirantes. Monumental, artisticamente extraordinário. Vagou o lugar do Ávila, não deu certo com o Carmona. O Zé Paulo falou para o Darcy, eu ouvi um rapaz no Desafio ao Galo, a voz dele é bonita e tal. Isso o Zé Paulo me contou. A voz dele é bonita e tal, e eu achava que dava para... E ele entende de futebol, e acho que era bom a gente conversar com ele para ver se tem chance. Me localizaram e eu estava dando aula no Sesc também, Sesc Vila Nova, o Carlos de Souza Nazaré, ali pertinho do Mackenzie. Eu estava dando aula, veio um telefonema. Sérgio, pois não. Olha, aqui é Darcy Reis, da Rádio Bandeirantes. Pois não, Darcy. Olha, eu gostaria que você passasse aqui para nós conversarmos. E, pois não, eu fui até a Bandeirantes conversar. E ele me propôs, falou, olha, Sérgio, o Zé Paulo te ouviu e tudo mais e tal, e coisa, está te indicando e tal, e nós gostaríamos que você viesse para cá e tal. Falei, mas para quê? Falou, vem para repórter, que é o lugar do Ávila. Falei, Darcy, mas eu estou comentando futebol no Desafio ao Galo. Eu sou narrador de futebol, sou comentarista, fui repórter, mas de repórter esportivo eu não fui. Eu não fui repórter esportivo.
Falei, não, mas com o seu conhecimento e a forma sua, de eu também já te ouvi, eu acho que seria bom e tal. Falei, bom, o que é que você me oferece? Ah, estão oferecendo tal. Falei, Darcy, não pode ser eu. A Bandeirantes não pode fazer isso. Contratem o outro melhor. Tem 2 grandes repórteres aqui. Juarez Soares. Contratam Juarez. Vocês vão formar uma dupla. Roberto Silva e Juarez Soares. Isto quem conseguiu fazer foi o Hélio Ribeiro na Rádio Capital. Ele juntou os 2 monumentais repórteres. Monumentais repórteres. Eu não me achava, porque eu nunca sonhei de um dia estar nos veículos grandes. Quando eu vi, eu estava. Em 6 meses na Bandeirantes, o meu salário se equivaleu ao do primeiro repórter. E o Darcy passou, a partir daí, a uma viagem da seleção brasileira, o Roberto, a outra viagem, eu. Num domingo, o comando era do Roberto, no outro domingo, o comando era meu. Então, eu tive realmente uma ascensão muito grande. E fui muito ajudado, viu, Luiz? Fui muito ajudado. Bom, muito ajudado por profissionais ser grato a isso. Que me ouviram, me orientaram. Tem uma passagemzinha hilariante que eu vou dizer aqui. Eu fiz uma narração um dia e na Bandeirantes, e mais ou menos aqui. Bola com fulano pela direita, tentou fazer a marcação, não conseguiu, ele recua a bola. Está no setor intermediário, mete a bola para Sócrates, Sócrates dominou, preparou, olhou, para quem vai meter, tocou de carcanhar e não sei o que lá. Vamos. Na segunda-feira, Paulo Edson, já falecido, me chama, Sérgio, vem cá. E fomos lá para a central, pega o copião e volta, põe lá. Aí, bora com fulano, Sócrates de carcanhar. Ele falou, Sérgio, carcanhar não. Aqui não. Na Bandeira não. Foi ótimo, porque nunca mais eu falei carcanhar. Aí eu aprendi a falar, Dani calcanhar. Ficou mais bonito. E a sua última passagem pela Bandeirantes, ou até agora, quando foi? É assim, Luiz. Eu estou no segundo casamento, estou há 27 anos casado com a Eunice. Eu fiquei 27 anos casado com Marilza, Mara para nós na intimidade. Minha esposa faleceu no ano de 90. Minha primeira esposa faleceu no ano de 90. Teve um infarto fulminante dormindo comigo. Nós estávamos em Campo Grande, onde fomos para o chá de bebê do primeiro filho do meu terceiro filho. O casal era o primeiro filho. E lá minha esposa teve este infarto e faleceu. 3 anos depois eu casei-me com a Eunice. Eu, quando fiquei viúvo, só um adendo. Eu permaneci de 74 na Bandeirantes até 1979. Em fevereiro de 79, eu saí da Bandeirantes. Eu saí da Bandeirantes. E voltei depois. Nesta minha passagem, eu fui até o Zé Paulo de Andrade e disse, Zé, fiquei viúvo, o problema financeiro hoje não existe, graças a Deus eu estou organizado, mas eu preciso me ocupar. Para mim está difícil, eu acordo cedo, não tenho para onde ir, não tenho obrigação nenhuma, estou num vazio de companheira e tudo mais. Eu precisava ter alguma coisa para me ocupar. Ele falou, olha, Sérgio, eu vou ver aqui se tem alguma coisa. Eu falei, mas faz um favor para mim. Não pensa no Sérgio Cunha que passou por aqui. No ano de 1978, Luiz, eu ganhei inúmeros prêmios de melhor comentarista de televisão de São Paulo. E depois eu acabei não permanecendo na Bandeirantes.
fui para a PAN, depois dali fui para a Jovem Pan, e depois fui fazer outro trabalho de televisão no Mato Grosso do Sul. Bom, minha esposa falece, eu vou ao Zé Paulo e falo, Zé, vê se arruma qualquer coisa. Não pensa em mim, se for fazer férias, qualquer coisa, diga qualquer coisa. E isso foi num final de semana e eu viajei. No domingo, o Zé Paulo ligou e meu filho atendeu. Eu não estava, eu estava viajando. Ele falou, avisa teu pai para ele passar aqui na Bandeirantes, tem alguma coisa para ele. E eu fui. Depois eu voltei, meu filho me deu o recado e eu fui. O que é, Zé? Ele falou, vem cá. Me levou ao Samir. Falou, Samir, estou indicando o Sérgio. Segunda indicação, ele fez a primeira para o Darcy e agora ele estava fazendo, essa é minha esposa, ele estava fazendo a indicação para o Samir. Samir, eu tenho a indicação aqui para você para cuidar do Bandsat, a implantação do Bandsat. Foi interessante, Luiz, que nós estávamos na antessala do Samir e estava o Salomão Pavlovski, lá de Sorocaba. Eles estavam conversando e o Samir dizendo para ele, olha, o Bandsat vai ser assim, o Bandsat vai ser assado, e por que isso, aquilo outro e tal. Eu estou ali ouvindo. E ele falando aquilo, a minha cabeça já começou a funcionar. Então, assim, eu pensando já, puxa vida, isso, aquilo e tal. Tá bom. Aí o Zé Paulo vai, e o Samir falou, pô, Sérgio, que bom ter você novamente aqui e tal. E fui contratado para o Bandsat. Pode ver, Luiz, que quando você me pediu a planificação para fazer o rejuvenescimento do Departamento de Esportes da Bandeirantes, eu estava no Bandsat. Eu estava no Bandsat. E aí você me pediu que fizesse o plano, porque eu tinha feito o plano e a execução do retorno do futebol no rádio, na Rádio Record, que estava há 20 anos sem fazer futebol, e eu fiz todo o planejamento e contratação dos profissionais para fazer o retorno do futebol na Rádio Record, onde nós fizemos a cobertura da Copa do Mundo do México, em 86. Então, neste meu retorno a Bandeirantes, para mim estava excelente, porque eu entrava 10 horas, né, podia dormir, e saía às 4 horas da tarde e eu já encerrava meu expediente. E foi ali que, numa solicitação sua, foi feito o planejamento, depois o Johnny perguntando para mim se eu executaria aquilo. Falei, depende de você, o dono é você, a emissora é tua. Se eu não der conta de fazer isso aqui e você gostar do plano, você põe o outro para fazer. Se o outro também não der conta, você põe o outro. O plano é que é interessante, não é a figura de quem vai executar. Infelizmente, eu consegui, com sua ajuda, sua orientação, Luiz, nós conseguimos formar uma geração de extraordinários repórteres, apresentadores, inclusive da parte de retaguarda, de produtores também. Uma maravilha o que nós conseguimos fazer. Então, para um caipirinha, lá em Havaí, um dia, assumi no Departamento de Esportes da Bandeirantes. Não me assustou. Não me assustou. Só me permitiu agradecer a Deus a oportunidade que me dava para eu tentar fazer tudo aquilo que tinham me ensinado a fazer na vida dentro do veículo para outros. E eu tenho um compromisso com estes daí, com Ricardo Capriotti, Leandro Quesada, André Plihal, Eduardo Afonso, todos estes que estiveram conosco, nós temos um compromisso. Eu disse a eles, o compromisso que eu quero de vocês, para vocês pagarem o que eu estou fazendo por vocês, é vocês, pelo menos vocês têm que também fazer o trabalho que eu fiz com cada um de vocês. Formem um profissional na linha correta com que vocês estão fazendo. Esta é a minha alegria, Luiz. Esse foi o nosso querido Sérgio Cunha, que tem muito mais histórias para contar, mas ele vai voltar, como a gente já comentou há pouco, numa outra oportunidade. Eu quero deixar, em primeiro lugar, bastante claro, patente, o meu agradecimento pelo seu tempo, pelas suas histórias, pela sua amizade que cresceu muito
a partir do momento em que a gente se encontrou na vida profissional. E quero deixar também avisado para todos os donos, presidentes de clubes, que em lugar de buscar técnicos em Portugal, na Argentina, etc., nós temos um técnico formado que conhece como ninguém. Por favor, quem precisar de um técnico, pode entrar em contato com a nossa produção e nós damos aqui o contato, o endereço, o nome do Sérgio, o telefone e etc, etc. Sérgio, brincadeiras à parte, obrigado pelo seu tempo, realmente foi muito gostoso. Passou tão depressa que a gente nem percebeu. Você e eu vamos voltar a conversar, se Deus quiser, em breve. A você, Luiz, meu muito obrigado. Um beijo carinhoso no coração de todos vocês que acompanham esse trabalho que o Luiz faz. E fica aqui o meu agradecimento. Se a minha história conseguir, pelo menos, orientar ou ser a semente para um futuro profissional, eu já estou muito feliz. Um beijo carinhoso a todos. Outro grande. Esse é o Sérgio Cunha, que é um coração imenso e que mostra como é que o profissional tem que ser. Não basta fazer uma escola de comunicação, não basta fazer um curso de locução, não basta fazer um curso técnico de sonoplastia, operação, conserto de equipamento. Isso é importante, claro. Não sou eu que vou dizer que isso não vale, vale, mas não basta. Lá dentro, você tem que ser um profissional correto. Você tem que aprender, que repassar aquilo que você aprende e, sempre que possível, trocar ideias com os seus colegas, porque não existem inimigos no rádio. Tem gente boa, tem gente ruim, mas quando você tem uma concorrência do outro lado, é porque você tem que fazer melhor para o seu trabalho aparecer. Então, com isso, nós vamos encerrando, já falei até um pouco a mais do normal, mais um episódio da série Vozes do Brasil, e na semana que vem a gente está de volta. Obrigado a todos que acompanharam o nosso trabalho, e no canal do Luiz Fernando Malhoca, no YouTube, vocês encontram a série inteira. Grande abraço a todos e até breve.